Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Astrologia Clássica. Para as reflexões astrológicas semanais, vamos analisar dia por dia da semana para entender o clima e ajudar aí com o entendimento do clima a organizar as atividades. Então, coloco aqui já desde o comecinho que é uma análise com uma tendência mais eletiva. Se você não me conhece, está aqui pela primeira vez, eu sou a Ana Rodrigues e semanalmente eu faço esse vídeo aqui, então aproveite e se inscreva no canal, aí você pode acompanhar tanto as reflexões semanais como outros temas também. Nesta semana postei 2 vídeos que estavam relacionados ao tema do eclipse, né, dos portais energéticos que existem na astrologia tradicional, o que eles significam. E postei também um para explicar, né, do ponto de vista da astrologia tradicional, se os eclipses têm influência sobre a carta natal. Então, se você não assistiu, assista, pega o link tanto aqui em cima nos cards, como pode pegar aqui embaixo também na descrição do vídeo, eles estão aí. Aproveite e se torne membro também do canal, aí você vai ter mais um vídeo ainda. Nesta semana eu estou postando um para complementar a nossa visão sobre saúde. Agora vamos falar sobre aspectos e o que eles significam nos temas de saúde. Bom, vamos falar dessa semana. Dia 5 tem uma fase cheia, que porventura é um eclipse lunar em algumas regiões, mas eu não vou falar aqui agora não, fica aqui comigo até o finalzinho do vídeo, já curte o vídeo aqui no começo, já pode compartilhar com seus amigos também. A ideia desse trabalho é explicar para vocês assim, qual é a tendência de clima, o que é favorável em cada um dos dias para vocês conseguirem organizar melhor atividades de vocês, os empreendimentos aí, né, se organizar no que vocês estiverem fazendo. Ela é menos voltada para previsão, tá? Não é um tipo de análise previsional. Esse tipo de análise aí vocês vão encontrar muitas aqui no YouTube, né? Então eu vou fazer um pouquinho diferente para ajudar, né? Para complementar aí a visão da astrologia, certo? Então vamos lá. A semana inicia no último dia de abril, dia 30 é domingo, ele é aqui no dia 5, então na sexta-feira que vem que nós vamos ter um eclipse penumbral, um eclipse lunar penumbral, mas quando chegar ali eu falo mais sobre ele. O dia 30 de abril, ele vem com uma tendência um pouquinho mais animada do período da manhã em diante. Na madrugada, 2h41, nós vamos ter a Lua em Virgem em 180 graus, uma oposição a Saturno. É um aspecto desafiador e as casas envolvidas também são casas de temas ligados à preocupação, aflições, coisas mais difíceis, né? Então é um momento pouco indicativo para início de atividade. Já assim é adverso no geral, né? Lua em aspecto desafiador é um planeta maléfico, já é muito prejudicial para iniciar atividades. E envolvendo casas cadentes, menos ainda. Então não é um momento para tomadas de iniciativa, para conversas importantes, para realizar coisas que tenham um interesse forte aí na sua vida de uma forma geral. Deixa passar, tá? Faz em outro momento. E também ele tem uma tendência menos prática, né? Como Saturno em Peixes ele tem pouco poder, ele é um planeta pesado, tal, ele vai criando menos agilidade. Então tudo isso vai contribuindo para que a madrugada do dia 30 de abril ela seja muito lenta, assim, preguiçosa, né? E aí o clima, ele até continua assim bem calmo, porque às 11h59 a gente tem a Lua em Virgem, chegando a 120 graus ao Sol em Touro. As casas são casas de temas harmoniosos e tal, o Sol vai estar bem alto, né, quase meio-dia. E o Sol está posicionado no signo da exaltação da Lua. Então, essa tendência mais de manutenção dos assuntos, ela não é propriamente preguiçosa, mas ela não é muito voltada a grandes festividades, né? Ela tem uma tendência, assim, a coisa cômoda, né? Ao agradável, aquilo que a gente pode fazer para se sentir mais satisfeito. Então, favorece as satisfações e as coisas de maneira geral. Pode ser um momento interessante para início de atividades, principalmente as atividades que você queira que elas perdurem, né? Como o signo de Touro é um signo fixo, então a gente tem um quadro assim que favorece mais a estabilidade dos assuntos. Então pode ser um momento bem interessante, o Sol vai estar bem alto no mapa nesse momento, como o Sol tem uma expressão de sucesso, né, um tema de sucesso, pode ser muito bom aí para início de atividades. E depois, domingo 16h05, a Lua vai chegar a 120 graus a Mercúrio, que está no signo da exaltação da Lua, só que o Mercúrio está retrógrado. E agora já temos eles na casa 8, quase 7, eles no movimento horário eles estão saindo da 8 entrando na 7.
Mas o movimento retrógrado de Saturno não favorece muito a agilidade. Os temas de Saturno que envolvem comércio, estudos, comunicação, trânsito nas ruas, ele fica estável, assim, mas eu não recomendo nada assim muito radical. O aspecto é harmonioso, mas o movimento retrógrado pode ser não muito agradável para lidar com coisas muito ousadas ligadas à comunicação de maneira geral. Talvez consertos, reparos, corrigir coisas, assim, possa ser mais interessante, tá? Para diálogo não é muito, porque o signo de Touro é um signo da terra, é frio e seco, e é fixo, não tem uma tendência eloquente, né, assim, habilidosa com as palavras e tudo mais. Depois do dia 1 de maio, a gente vai ter a Lua fora de curso durante uma parte do dia. O primeiro aspecto do dia é 60 graus entre a Lua e Marte. A Lua ainda estará em Virgem e Marte está em Câncer. E aqui esses 60 graus acaba criando uma possibilidade boa para a Lua enxergar aqui o seu domicílio, que é o signo de Câncer. Tem uma tendência à prática acolhedora, à reserva, temas, por exemplo, ligados às finanças, reservar, guardar, proteger, acolher, por exemplo. Ele é menos voltado para iniciativas, assim, para proatividade. Porque esses signos, né, de Câncer e de Virgem, são signos que têm uma qualidade fria. Fria não é no sentido emocional, é o que compõe os elementos, né? O frio e quente, úmido e seco. E o elemento água e o elemento terra, eles têm essa frieza na composição. E a frieza é aquilo que a gente chama de yin, né? Na cultura oriental, a gente fala que é o yin, é para dentro. Então, não é muito, assim, adequado para as grandes ousadias, mudanças radicais, assim, iniciativas muito grandiosas que requeram riscos, né? Mas se o que você estiver iniciando for alguma coisa para manutenção, se for administração, cuidado com as coisas, pode até ser interessante. 60 graus é um aspecto muito leve, se tiver sempre um aspecto muito leve, não esperem grandes coisas. Mas não é um aspecto desafiador, porque a gente tem a recepção de Marte aqui, né, para a Lua no seu domicílio, então tem até uma tendência um pouquinho habilidosa, assim, né, para fazer as coisas que acaba favorecendo um pouquinho a produtividade, tá? Agora, gente, quando for 2h31 no meio da tarde, então a Lua em Virgem chega a um aspecto desafiador a Vênus. Vênus está peregrina aqui no signo de Gêmeos, ela não tem nenhum poder aqui onde ela está, não tem domicílio, exaltação, não rege a triplicidade do ar, não está no próprio termo, ela está no termo de Marte, na face do Sol, então ela está peregrina. Vênus em Gêmeos tem uma tendência pouco estável para satisfação, né? Empolga, desempolga, empolga, desempolga. Para coisas leves até que é legal, só que o aspecto vai ser desafiador com a Lua no signo de Virgem. E aqui Vênus enxerga o seu ponto da queda. Então, gente, aspecto, né, sextil, quadratura, aspecto de maneira geral significa ver e observar. E eles só acontecem, os ângulos só se formam por questão dos signos, né, da posição do signo ao longo do zodíaco. E esse, além de ter uma natureza diversa, que é uma quadratura, ele ainda acaba expondo Vênus a um ponto da debilidade da queda. Por isso, mantenha atenção com exageros ligados a aquisições, satisfações, assuntos da estética, da beleza, do amor, do romance, todas as coisas boas da vida para atender a satisfação e até com alimentação, com bebida também, tá? A Lua tem esse tema da alimentação. O próximo aspecto é à noite, às 20h27, agora não é um aspecto, é uma conjunção de Mercúrio com o Sol, o Mercúrio fica casimo, ele vai mudar sua fase agora, só que o Mercúrio tá retrógrado, isso acaba expondo bastante a característica da resistência, tá? Então fiquem atentos. Fofocas, distúrbios com equipamentos eletrônicos ligados à parte elétrica dos locais onde vocês estiverem, trânsito nas ruas, conversa com as pessoas, os assuntos ligados a materiais, papéis, documentos, postagens, evitem postar nesse momento, porque o Mercúrio está retrógrado, acaba ficando bastante exposto. Isso tudo tem um certo prejuízo, tá? Não é um dos graves prejuízos, mas para início mantenha atenção, tá? A gente pode ter um perfil pouco habilidoso, por exemplo, para divulgar, né? Os signos fixos não favorecem muito divulgações. Dia 2 de maio tem uma tendência estável, o único momento importante do dia é na madrugada, o ingresso da Lua no signo de Libra, ela vai ficar fora de curso depois disso. Então, assim, o signo de Libra é um signo cardinal,
que mantém um clima equilibrado, o signo da balança, né? Mantém um clima equilibrado, ele não é nem veloz e não tem uma tendência resistente, lenta, mas não tem aspectos, logo depois disso já dá para perceber aqui, ó, a Lua fora de curso, então evitem inícios e principalmente riscos que envolvam assim, grandes montantes com dinheiro, com compras, coisas assim, certo? Agora o clima do dia não é pesado, não é mal-humorado, ele vai ficar bem estável. O dia 3 de maio, gente, ele já vai ter uma tendência mais adversa, porque a gente vai ficar sem aspectos perfeitos uma boa parte do dia. O momento do aspecto perfeito da quarta-feira é às 18h10, início da noite, entre Lua e Marte. E assim, para a Lua até é legal aqui, né, essa quadratura, porque o Marte está no ponto do domicílio, só que para Marte, que já está debilitado em Câncer, onde a Lua está, é outra debilidade dele, né? Aqui ele está em queda, aqui é o exílio, detrimento de Marte. Os encontros desafiadores entre Lua e Marte criam dificuldade na interação geral com as pessoas. Então, bom, coisas, né? Tem prejuízo, a gente pode ter prejuízo com coisas. Iniciar atividades nesse momento é difícil, é prejudicial. Coisas que são ligadas a roubos, furtos, conflitos entre as pessoas, assuntos que tenham essa tendência pouco habilidosa para troca, cria um clima um pouquinho estridente. E no momento do aspecto, Marte está na casa 9, que é uma casa ligada a temas de justiça de maneira geral, assuntos ligados à espiritualidade, misticismo, ligados a outras culturas também, mas a Lua está na 12 ainda, né? Então cria um clima bem tenso, evitem esse momento para iniciar atividades, ele não flui de maneira muito adequada, tem uma tendência muito difícil para a tomada da iniciativa de uma forma muito assertiva, dá muitos rodeios, né? E acaba, como a Lua está enxergando o seu domicílio, uma natureza muito emocional, puxando muito para si, assim, sabe? Tem uma tendência permeável, faz com que o clima fique tenso por isso, né? Fica muito apegado às coisas. O dia 4, a gente já vai ter uma tendência mais analítica. Às 4h54, a Lua em Libra ainda vai ter um aspecto harmonioso com Vênus, né? E como Vênus é regente do signo de Libra, esse trígono ele ainda tem esse potencial a mais da recepção. Acontece entre a casa 3 e a casa 7. São casas positivas para assuntos que envolvam pessoas. Aqui sim tem uma natureza boa para a questão da interação, mas vai acontecer ali na madrugada, né? Se você estiver acordado lidando com algum assunto, vai sentir um pouquinho esse clima animado, mais alegre, favorecedor das trocas, pode ser legal para assuntos comerciais, aquisições, né, de maneira geral, assuntos ligados às finanças e os assuntos românticos também, né, porque casa 3 e casa 7 pega um pouco desse fator da interação com as pessoas, então esse clima mais alegre fica no ar, mas gente, é 4h54, talvez poucas pessoas sintam, a gente a gente termina a madrugada com um clima mais otimista, tal. E às 6h17, a Lua vai chegar a 180 graus a Júpiter e vai pegar no eixo 6 e 12 de novo. E então, além da oposição ser um aspecto desafiador, as casas envolvidas são desafiadoras. Iniciar atividades com esse quadro tem essa tendência de correr riscos demais, gerar expectativas muito elevadas, por exemplo, ficar na busca por oportunidades aqui, ali, lá e tal, e não leva muito uma facilidade para centramento. Outro assunto que envolve tanto a Júpiter como o signo de Libra é o tema da justiça. Então, uma oposição muitas vezes acaba representando dificuldade, sensação de injustiça, tem uma dificuldade para perceber, né, a justiça de alguma forma. Não é um momento nem um pouquinho recomendado para iniciar atividades, assuntos importantes de qualquer natureza. Aqui não dá para abrir todos, gente, porque cada um de nós está lidando com coisas diferentes, né? E mais assim, o que quer que você esteja fazendo, independente do tema que for, evite esse momento aqui para iniciar, porque ele não é muito interessante, ele vai criando expectativas muito elevadas, né, e pouca solidez. Além do que ele pode representar mudanças, né, muito bruscas, fora do próprio interesse, né, a oposição é sempre desafiadora. Agora, gente, a Lua fica fora de curso das 6h17 até as 11h32, quando ela ingressa em Escorpião. É também um momento para se evitar inícios com a Lua fora de curso, os assuntos ficam meio perdidos, não vão para lugar nenhum, ficam soltos no ar, né?
Mas o que acontece? Às 11h32, a Lua vai ingressar no signo de Escorpião, ela já está bem próxima do nó do sul. E a gente sabe que quando temos planetas junto aos nodos, principalmente os luminares, né, vão formar eclipse, não é momento ideal para início de atividades, tá? Então mantenha atenção também, e também porque a Lua em Escorpião está bem debilitada, né? Ela está num ponto da sua queda, tem uma tendência muito analítica, um excesso de criticidade no ar, tem uma tendência também bem emocional, apegada às coisas, ela é muito permeável e envolvente as condições do ambiente. Não é um dia legal. Quinta-feira tem uma tendência um pouquinho chata, né? Começou bem, mas depois ela vai perdendo essa coisa mais animada. 21h53, a Lua vai chegar a 120 graus do Saturno. Mas a Lua tá bem prejudicada, passou aqui do grau exato do nodo, mas continua, ela tá se afastando do nodo, mas ainda vai estar durante o próximo dia, próximo aos nodos. Os nodos lunares têm um orbe de 12 graus, tá? Então, 12 graus antes, 12 graus depois, são bem prejudiciais, tá? Então, observem os ângulos também, quando os nodos estão em aspectos desafiadores. E aí a Lua chega a 120 graus do Saturno, mas a condição da Lua não favorece nada muito agradável nem de Saturno. O que a gente tem é um quadro muito emocional, um pouco perdido, um pouco sem direção, muito apegado, muito envolvido com o entorno. Não é um momento ideal, mesmo que o aspecto seja harmonioso, a proximidade da Lua com o nó do sul não favorece inícios, tá? Pode não ser um clima pesado, assim, sabe, de tensão, agressivo, pode não ser ter esse tipo de clima, assim, no dia a dia, mas para início ele não é recomendado. Agora o dia 5, gente, eu coloquei lua cheia, mas vamos lá antes da lua cheia. 1 e 2 na madrugada, Vênus que está em Gêmeos chega a 60 graus, a Júpiter que está em Áries. 60 graus tem uma natureza, um aspecto de sextil, tem uma natureza harmoniosa. Só que a gente tem uma recepção mútua por debilidade aqui, gente, tá? Então, ela vai prejudicar bem essa natureza aqui. Agora, Vênus e Júpiter são planetas benéficos, eles não vão criar um clima de mau humor, de peso, de resistência, só que tem uma tendência bem assim indicativa de prejuízo com riscos, tá? Excessos de todos os níveis para buscar por agrado, por prazer e por satisfação. Em Áries, que é onde Júpiter está, Vênus tem o exílio, detrimento. Em Gêmeos, onde Vênus está, Júpiter tem o seu exílio, o seu detrimento também. Ele rege o signo oposto, Sagitário, né? Então, essa recepção por debilidade mingua bem a natureza harmoniosa do aspecto de 60 graus. Por isso, é um momento mais assim, de atenção para evitar excessos com bebidas, com busca por prazer de uma forma geral. Prazer de todos os níveis, tá, gente? O que para você for indicativo de prazer e satisfação. Evitem os excessos, tá? E com aquisições, compras também. Outro ponto que pode pegar no sentido um pouco mais de comportamento humano é aquela coisa de ficar olhando sempre pro lado bom das coisas, sabe? Mas em excesso. Às vezes tem uma coisa difícil acontecendo ali na frente e a pessoa tá evasiva, querendo enxergar só o lado bom das coisas e não lidando com o que é necessário lidar. Também pode ser um dos pontos aqui a evitar o excesso do bom humor, o excesso da esperança, porque temos momentos na vida que temos que manter os pés no chão e resolver as situações, não dá para escapar, né? Esse aspecto, ele tem um pouco dessa tendência do escape, né? Fugir, sair pela tangente, assim, né? Evita, então, tanto o excesso como o que quer que seja, e essa coisa evasiva, né? Pular o muro, escapar, tem, assim, evita ficar escapando das coisas, né? Resolva o que for possível resolver. Agora, às 4h15, a Lua vai chegar a 180 graus a Mercúrio, mas, de novo, Mercúrio está retrógrado, está perto do nó do norte, e a Lua está na sua queda perto do nó do sul. Então, continua não sendo um momento interessante, principalmente para os temas de Mercúrio que envolvem estudos, comunicação, informação, transmissão de conhecimento, divulgações, equipamentos eletrônicos, papéis, documentos, trânsito nas ruas, o ir e vir das coisas, né? Trocas, interação de maneira geral, requer muita atenção, há uma tendência muito apegada às coisas, né? Às opiniões, sentimentos, pensamentos de forma geral. Bom, 14h34 é o momento em que a Lua chega a 180 graus ao Sol.
No Brasil não é eclipse, porque seria um eclipse lunar, mas como é no meio da tarde, já possibilitaria de ver, né? Tem sol no céu, a gente não consegue ver nenhum planeta, nenhuma estrela, nada no céu. E acontece também desse ser um eclipse penumbral. E os eclipses penumbrais na astrologia tradicional não são nem levados em consideração. Eles não chegam a ocultar a Lua, os eclipses penumbrais. Eles mudam um pouquinho a coloração da Lua. Ela está passando, é um eclipse que acontece na penumbra. Então ele não oculta a Lua, só vai mudar a cor. Esse eclipse ele vai ser visível na África, na Ásia, na Europa, na Oceania ali também a gente tem a visibilidade. Então são essas 4 regiões que podem sentir alguma coisa, mas a gente gradua também o potencial de eventos do eclipse de acordo com o potencial dele, se ele é total, parcial, no caso do lunar tem o penumbral também, e aí acaba que esse penumbral, ele já pela própria natureza, né, ser um eclipse penumbral, ele tem bem menos poder do que um parcial e um total, e também porque no Brasil ele não vai ser visível, né, vai acontecer no meio da tarde, né, no nosso horário aqui de Brasília, tá bom? Então para nós é uma lua cheia, mesmo uma lunação, e ela vai pegar o eixo de casa 2 e casa 8, que nos assuntos do país, do mundo, no sentido mundano da astrologia, envolvem os temas financeiros, né? A questão da economia, indicadores econômicos do nosso país e assuntos ligados à moeda, como também recursos de outros países. Aqui poderia ser tanto investimento financeiro no país, como dívidas do país com outros países também. E quando a lua cheia acontecer, a gente tem o Mercúrio aqui, né? Ainda pertinho, né, do Sol, e o Mercúrio é esse planeta vinculado a temas de comunicação de maneira geral, então também pode ser um dos momentos, né, para os próximos 15 dias que pode surgir aí de novo, né, algum assunto econômico assim vindo à pauta muito forte, também de uma forma geral. No momento da lunação, a gente tem um ascendente no signo de Virgem, que tem a regência de Mercúrio, e ele vai pegar bem aqui na 8ª casa, então assim é fortemente o tema ligado às finanças, né, casa 2 e casa 8, lembrando que o início da alunação foi com a conjunção Sol e Lua na casa 3, e aí é levado ainda até o fim do ciclo, mas aqui nesse pico de visibilidade da Lua, o ponto máximo de visibilidade da Lua, os temas ligados à economia tomam a pauta, né? E a gente tem a Lua se aproximando de um aspecto de 120 graus a Marte na casa 11, envolvendo o âmbito de Congresso, Senado, vai movimentando também, né? Aqui a gente tem uma recepção mútua para ambos, né? Marte no domicílio da Lua, Lua no domicílio de Marte. Mais uma atenção importante é que a gente tem ainda os luminares próximos aos nodos lunares. Para tema eletivo, este momento não é adequado para nada de início, nem ritualísticas. Eu falo do ponto de vista da astrologia tradicional, gente, que é a linha que eu sigo. Não esperem que eu venha falar de assuntos esotéricos, espiritualistas ou mesmo da astrologia moderna. Eu trabalho com a astrologia tradicional. Sei que agrada alguns e desagrada outros, mas é o conhecimento que eu tenho, é o que eu pratico, tá? Respeito a opinião de todos, mas como eu falo para vocês, nodos próximos dos luminares ou de planetas, eles criam um campo desafiador aí, né? Para início não é muito recomendado. Tá? Evitem toda sexta-feira aí para início de atividade, tá? E é no sábado, gente, então às 2h50 na madrugada, que a Lua vai chegar a esse aspecto de 120 graus a Marte. O aspecto é harmonioso e tem uma recepção mútua, né? Ambos, assim, a Lua está próximo da casa 9, mas no movimento dos signos ao longo das casas, ela está saindo da 9 entrando na 8, e o Marte saindo da 5 e entrando na 4. Os temas ligados à ecologia, terras, né, os que envolvem produção agrícola também, ligados a terras de uma forma geral, e finanças também podem estar na pauta durante esse momento. E pode ser um período, um momento interessante para inícios, principalmente os inícios de atividades que requeiram bastante estratégia, aprofundamento e muita dedicação. Ele tem esse perfil bem engajado, né? Vestir a camisa daquilo que você estiver fazendo, então pode ser um momento bem interessante para fazer bem feito, incentivar bem a qualidade daquilo que você estiver realizando.
Ainda no dia 6 de maio, a Lua vai ingressar em Sagitário às 17h04. Então, uma boa parte do dia a gente vai ficar com a Lua fora de curso. Depois das 2h50, ela já fica fora de curso. Então, se você não aproveitar esse momento aqui na madrugada para iniciar o que você precisa iniciar, evite iniciar depois. Só depois que a Lua ingressa aqui em Sagitário é que ela deixa a condição fora de curso, ela já vai começar a entrar em um aspecto aqui de 90 graus a Saturno, mas o Sagitário é um signo do fogo, tem calor e tem secura, gera mais movimento, mais agilidade, é um signo mutável também, então tem um pouquinho mais de fluidez, então vai ter um pouco mais de ânimo aqui no final do sábado, tá? A partir do final da tarde do sábado já fica um pouquinho mais animado. E é isso, então, perceberam aí como essa semana tem dias com poucos aspectos, né? Mas tem coisas bem interessantes, ela parece ser uma semana que não tem muita adequação para recursos, assuntos ligados a dinheiro e tal. Mantenham atenção a esses pontos, principalmente porque os nodos passam alguns dias muito próximos aos planetas luminares. Mercúrio também ele está bem próximo, então evitem iniciar atividades nesse momento. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo e compartilhar aí com seus amigos também, tá? Um abração para você, até o próximo, então, até mais!